Quero compartilhar com vocês um caso clínico que foi bem legal de acompanhar. Segunda-feira, a tutora dessa gatinha, que vocês estão vendo o vídeo, ela me mandou uma mensagem. Essa gatinha, ela tem 3 meses, mais ou menos. E ela disse assim, olha como é que ela tá andando. E realmente, pelo vídeo dá pra ver que ela tá com andar cambaleante, a coluna dela não tá linear, ela tem um aprofundamento ali na região lombar e apresenta dificuldade para caminhar, né? E aí como ela mora em Cambará, eu orientei para ela dar algumas medicações, que também é difícil dela ter acesso lá. Mas enfim, a questão é que na terça-feira ela me mandou uma mensagem bem assustada dizendo que a gatinha tinha parado totalmente o movimento dos membros posteriores. Então ela estava se arrastando, não estava mais movimentando as patinhas traseiras. Aí ela disse assim: eu vou dar um jeito de ir amanhã para Caxias para te examinar ela, pra gente ver o que dá pra fazer, né? E aí, porque eu disse pra ela, não tem como a gente saber o que tá acontecendo sem fazer um exame de imagem, sem fazer um exame clínico, né? E aí ela prontamente trouxe a gatinha pra Caxias, eu entrei em contato com o Nelson, da Clínica Parque, que também prontamente encaixou ela, fez o raio-x, inclusive as imagens vocês podem ver aí. E nas imagens não apareceu grandes lesões, grandes alterações. Ela tem sim um pouco de processo inflamatório, compressivo, em algumas vértebras lombares, mas não ao ponto dela perder totalmente o movimento dos membros posteriores. Então, quando ela trouxe a gatinha depois do raio-x para o consultório, aí eu sentei para conversar com ela. Aí eu falei para ela, olha, o raio-x não é totalmente consistente, assim, o fechamento do diagnóstico, mas muito provável que ela tenha sofrido uma lesão, tenha tido uma inflamação intervertebral, e isso está causando a compressão da medula espinhal dela, por isso que ela não está conseguindo mais ter os movimentos dos membros posteriores. E aí eu disse assim para ela, eu sei que é difícil para ti, mas é muito indicado para ela nesses casos a acupuntura, porque a acupuntura, quando tu faz ela logo em seguida da lesão, a resposta é muito maior do que tu chegar num caso crônico. E ela disse assim, se tu tiver tempo para fazer agora, acupuntura nela eu quero fazer. Aí eu disse, então vamos fazer. Aí montei todos os aparelhos pra gente fazer acupuntura nela, e ela aceitou super bem a eletroestimulação, fiz aplicação de moxa-terapia também, que é aquecimento dos pontos para fazer relaxamento das fibras musculares. Eu fiz a aplicação do anti-inflamatório também antes da sessão de acupuntura, porque eu sou a clínica desse felino. Então, eu sou a clínica geral que atendeu a neguinha. Quando algum paciente é encaminhado para mim de outro veterinário, eu não mexo na parte medicamentosa. Quem fica responsável por isso é o clínico e eu faço só a parte que me cabe, que é a sessão de acupuntura. Mas ali eu associei os dois porque eu era veterinária clínica dessa paciente, né? A gente fez a sessão de acupuntura, fiz todos os protocolos que davam ali, porque eu não sabia quando que essa gatinha ia voltar para a próxima sessão. Eu já falei aqui algumas vezes que o ideal é intervalo de 5 a 7 dias no máximo para a gente começar a ter alguma resposta desse animal à terapêutica, porque a acupuntura ela não vai resolver no primeiro dia, né? Então aqui são algumas imagens dela durante a sessão, a neguinha, relaxando, tranquila, no colo da dona. E eu gosto de registrar as sessões, porque muita gente acha, tu consegue fazer acupuntura em gato? Como é que tu faz para fazer acupuntura em cachorro? Tem que botar focinheira, tem que isso, tem que aquilo. Não, gente. É estressante um pouco no início, na aplicação das agulhas, porque eles não sabem o que está acontecendo, mas não que doa. Só que depois que a musculatura começa a relaxar durante a sessão, o animal fica muito confortável. Então, eu quis compartilhar esse videozinho só para vocês verem também como é um filhote, é um animal que teoricamente é super ativo, pode ser um animal reativo, mas não, ela se entregou ali para a sessãozinha dela. Aí, para terminar a história, ela levou a gatinha para casa, então voltou para Cambará, e seja o que Deus quiser, literalmente, porque a gente não sabe se eu vou conseguir fazer a sessão nela semana que vem ou na outra, né? Vamos fazer o que dá, literalmente. Mas ela foi com anti-inflamatório, analgésico para casa também. E aí, no fim da tarde, a dona me mandou uma mensagem, Pauline, a neguinha está caminhando. Eu disse, eu não acredito. Me manda um vídeo. E aí ela me mandou esse vídeo. E eu fiquei muito feliz. E só comprova o fato de que se tu trouxer o teu animal logo, a acupuntura consegue ajudar muito no caso clínico. E assim, o quão positivo é esse braço da clínica geral, que é a acupuntura. Se todos os veterinários tivessem esse feeling de indicar, seria muito melhor. Os pacientes responderiam melhor, o cliente ficaria mais feliz. Então, esse vídeo não é só para dividir um caso clínico que me deixou muito feliz, mas também para encorajar meus colegas veterinários a associar a acupuntura com a sua clínica, porque ela tem resultados palpáveis, visíveis, e também aos tutores dos animais.
Porque hoje, a minha maioria esmagadora de clientes de acupuntura foi o próprio proprietário que me procurou. E às vezes ele chega e diz assim, ó, o veterinário disse que provavelmente não vai funcionar, mas eu já fiz acupuntura em mim e tive um bom resultado. Então eu resolvi fazer, porque mal não vai fazer, né? Aí eles me perguntam, eu digo, não, a acupuntura sempre tem um ganho positivo. Às vezes a gente não percebe a olhos nus, mas internamente a gente começa a regular o animal também. Então, quanto antes de procurar essa terapêutica, melhor o resultado. Então, fiquem com essa história. Se vocês gostaram, compartilhem com os amigos.